Trabalho duro supera o talento, se o talento não trabalha duro. A importância dos dois fundadores entenderem o momento que eles tinham que passar o bastão. Uhum. O que é difícil muitas vezes, né? Que a gente encontra na nossa realidade de empresarial, enfim. Às vezes o fundador tem essa dificuldade, é o apego que ele tem, né? Sim. E uma peça colocada errada, ela muda toda a dinâmica, né? Da empresa, do clube, do time. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do DSF Cast. Pessoas, ideias e estratégias que impulsionam negócios. Hoje vamos bater um papo sobre empresas campeãs. O que a gestão do futebol ensina sobre liderança, estratégia e resultados. Para esse bate-papo, nós estamos aqui recebendo Keila Richter, sócia da DSF Advogados, minha colega da área comercial. Keila, seja muito bem-vinda. Acho que é o teu debut aqui no DSF Cast. Seja muito bem-vinda, Keila. Obrigada, Rony. É um prazer imenso estar aqui junto com uma pessoa que eu admiro tanto, que eu convivo todos os dias, mas mais prazerosa ainda vai ser a companhia da nossa convidada, que eu vou te permitir apresentar, então. Perfeito. E a nossa convidada especial de hoje é Ellen Telles. Ellen Telles, vou dar uma lida aqui na bio dela, é CEO da Apafut, agente FIFA e especialista em gestão de carreiras esportivas. Atua há mais de 2 décadas no mercado de futebol, assessorando atletas, conduzindo negociações nacionais e internacionais e desenvolvendo projetos voltados à formação de jogadores e à profissionalização da gestão esportiva. Sua trajetória alia experiência prática em liderança, estratégia, desenvolvimento de talentos e governança, aproximando o universo do esporte, do alto rendimento, das melhores práticas de gestão aplicadas às organizações. Ellen, grande prazer te receber, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada pelo convite, especialmente a Keila, que fez esse convite de forma pessoal. Rony, pela disponibilidade de estar aqui. Eu adoro falar do que eu faço, da carreira, da história que estou construindo, né? Não dá para dizer que construí, porque eu ainda costumo dizer que eu estou na categoria de base, né? Da minha carreira, da minha construção. Mas é um prazer. Sempre falar do que eu trabalho é uma grande honra para mim. Então, vai ser bem interessante a gente envolver futebol e negócios que no final acaba, nesses momentos atuais, já é a mesma coisa. Bom, então vamos dar o pontapé inicial à nossa conversa. E nada melhor que em tempos de Copa do Mundo a gente ter uma opinião tua como torcedora e como profissional da área. Como é que você está vendo a Copa do Mundo? E vamos lá, chances do Brasil, acho que todo mundo quer saber isso. Vamos lá. Pensando em Copa do Mundo de forma geral, até recentemente eu fiz um conteúdo falando sobre isso, que para mim a coletividade nessa Copa do Mundo é o que mais tem me chamado a atenção. Eu, profissionalmente e particularmente. Porque normalmente a gente vê que os grandes talentos se sobrepõem. Né? Então tu pega o grande talento de uma seleção da Espanha, um grande talento da seleção da França, acabam se sobressaindo do Brasil. Um Neymar, um Ronaldinho Gaúcho, sempre eles se sobressaem e acabam desequilibrando em favor da equipe que geralmente é a favorita. Nessa Copa do Mundo não está seguindo essa lógica. A gente está vendo equipes que não têm grandes talentos, que não têm grandes nomes pontuais. O grande nome está distribuído no coletivo. São coesas, né? Eles conseguirem se sobrepor. Então, se eu fosse destacar o que diferencia, por exemplo, na Copa do Catar. Eu estive lá na Copa do Catar em loco para ver. Equipes favoritas normalmente confirmavam favoritismo. Esse ano, nessa Copa do Mundo, não. Nesse ano, a coletividade, ou seja, já traz pra gente um conceito para dia a dia de trabalho e de negócios, né? Uma equipe coesa e bem treinada, ela é muito capaz de superar o talento individual. Tem uma frase no CT, no Centro de Treinamento do Red Bull Bragantino, lá em São Paulo, que diz que o trabalho duro supera o talento, se o talento não trabalha duro. Então, no final das contas, eu acho que essa Copa do Mundo é um resumo disso. Se eu fosse dar um conceito, eu acho que a coletividade é algo que está me chamando muita atenção. E o que causa é que a gente vai ter, se seguir o conceito que eu estou apresentando para vocês, a gente vai ter grandes zebras. Ou seja, os azarões vão Estamos acabar. Tendo já, né? Estamos tendo. Ontem, vamos lá, falando de Inglaterra e Congo, quase que a Inglaterra não passa, né? A Bélgica. Bélgica, exato. Equipes que normalmente parecem ser inocentes já não são mais. E não é porque tem grandes talentos.
mas porque coletivamente eles identificaram antídotos para anular os grandes talentos e superar no resultado final. Então esse eu acho que é o grande conceito. E falando de Brasil, eu acho que o Brasil, desacreditado, ele acaba sendo mais forte do que quando ele é favorito. E a gente chega nessa Copa desacreditado. A gente entra numa Copa muito esperançoso, mas que logo na primeira rodada a gente já sofre um baque de realidade, do tipo, não vai ser tão fácil quanto se parece que vai ser. E eu acho que tirar o Brasil do favoritismo favorece ele. Então, se eu fosse te dizer o que eu imagino pro Brasil agora, eu acho que o mais difícil era ter passado desse primeiro momento. Superar ele mesmo. De se identificar quem era ele nessa Copa do Mundo. Porque tu se identificar sozinho e olhar a tua equipe no papel, eu costumo dizer, né? Olhar a equipe no papel, ela é linda. Mas ver ela jogando e executando é outra coisa. Então eu acho que o Brasil se torna forte a partir do momento que ele se vê mais fraco. Porque aí ele consegue, eu acho que ser um pouco mais humilde, vamos falar. A gente que é brasileiro, a gente... Pé no chão, né? Copa do Mundo a gente... é com a gente, vai dar certo. E eu acho que a partir do momento que ele diz, não, peraí, o Japão me complica, o Marrocos me complica. Aí eu acho que vai chegar longe. Eu não sei se para título. Não é uma opinião de torcedor, é uma opinião mais racional. Não sei se para título, porque a gente tem seleções que elas estão nesse patamar com muito mais coesão técnica, né? Mas eu acho que agora a gente chega mais longe do que chegaria, por exemplo, se tivesse ganhado fácil as 3 primeiras rodadas. Agora eu acho que chega mais longe. Tomara. Eu acho que sim. Keila, o que tu colocou no bolão? Eu sou positiva. Eu quero estar lá no 19 de julho assistindo uma final com o Brasil. Mas assino embaixo das suas colocações, tá diferente mesmo, né? Eu não tô longe de ser uma especialista, uma entendida de futebol. A minha análise é um olhar mais tentando aprender com o que a gente vê acontecendo ali em campo, né? Eu tô bastante impressionada com a forma de gestão do Ancelotti. É uma gestão serena, aparentemente, né? Porque é o que eu vejo, né? Assim, eu tô falando do que eu vejo na TV, não de bastidores. Mas parece ser coerente, sereno e trazer uma questão de grupo, né? Um olhar para grupo, para união, para resiliência, sem dar muito brilho para um ou para outro, né? Então, por esse fato, eu acho que ele está conseguindo, assim, sem estrelismos, sem promessas, e aos poucos... Ter o grupo na mão. Ter o grupo na mão. Se eu puder dar uma contribuição, eu acho que... talvez o grande ponto dessa escolha do Ancelotti seja isso, é que ele é a estrela. E é algo que eu falo muito sobre, muitas vezes, treinadores que não dão certo em grandes clubes. Porque para te gerir grandes estrelas, tu tem que ser maior que eles. Para que eles possam acatar, de uma certa forma, o teu conceito de trabalho. E no Brasil, talvez, o Tite é um excelente gestor de pessoas. Os outros treinadores, né, Diniz, que passou, enfim, são muito bons gestores e são muito bons treinadores, mas pensando em peso de nome, tu tem um Carlo Ancelotti ali, é dificilmente... Inquestionável, né? Dificilmente alguém vai ir contra o que ele imagina, então isso faz muito sentido, ele é a estrela. Então ele não distribui o estrelismo, porque no final é ele quem domina essa arte. Foi dessa forma que ele levou o Real Madrid aonde foi, né? Exatamente. Então... Bom, espero que as duas estejam certas e que a gente realmente, dia 19, possa estar comemorando. Mas, Ellen, vamos lá. Conta um pouco da tua história. Tá? Como surgiu essa paixão pelo segmento, né, do esporte? A transição de carreira que tu teve, de certo modo, né? Gestão de atletas, agente FIFA, agora CEO da Apafut, enfim, contextualiza para nós aí essa tua experiência de vida. Então vamos lá. Futebol, eu costumo dizer que eu não escolhi trabalhar com futebol. Eu meio que entrei por osmose nesse mundo. Porque quem construiu a carreira dentro do futebol foi o meu irmão. Só que desde que eu nasci, meu pai é apaixonado por futebol, meu pai tentou ser jogador, não conseguiu. E aí, quando eu conto uma piada, né, que inclusive que eu sou mais velha, eu sou 3 anos mais velha que o meu irmão.
E quando eu nasci, o meu pai disse, beleza, temos a menina, vou fazer um menino porque eu preciso de um jogador de futebol. E 3 anos depois nasce o meu irmão. Só que a gente respira futebol, ouve futebol todo tempo, na TV é futebol, final de semana é futebol. Então não tinha muito como a fruta cair muito longe do pé. E atrelado a isso, tu conta que meu irmão construiu essa carreira de jogador de futebol até chegar na Copa do Mundo. Então, no meio desse processo, eu criei essa paixão pelo esporte. Eu me formo em educação física e eu pretendo andar nessa mesma linha, né, da área do esporte. Inicialmente, trabalhando como preparadora física, treinadora, alguma coisa relacionada a isso. Até que eu descobri que existia uma outra área que eu poderia atuar, mas que eu descobri no meio do processo. Porque o meu irmão, quando ele sai do Brasil e ele é negociado para a Turquia, ele precisa de alguém que literalmente gerencia as coisas no Brasil. E ele diz, cuida das coisas para mim no Brasil. E o cuidar das coisas é cuidar da conta do banco, falar com a contadora, falar com a advogada, falar com... Enfim, vai falando com essas pessoas enquanto eu jogo bola. E eu fui fazendo, até que eu descobri que isso era uma carreira, que se chamava gestão de carreira. Então foi assim que eu entro no futebol, de forma mais oficial. Num primeiro momento como irmã, e num segundo momento me profissionalizando. Mas o profissionalizar, ele veio com o passar do processo, porque eu comecei a olhar para os lados e olhar para os lados e perceber que eu estava lidando com uma empresa, porque o jogador de futebol, em determinado nível, ele começa a ser uma grande empresa. Tem departamentos, então eu tenho departamento de... Isso já falando um pouco da gestão de carreira em si. A gestão de carreira, ela tem várias áreas. Administrativa, jurídica, comunicação e marketing, performance... E relação pessoal e né, relações. E cada uma delas tu tem que ter o especialista. Eu não era especialista em nada, mas eu precisava entender um pouco de cada área para contratar quem era especialista de cada área. E aí, no meio desse processo, eu faço num primeiro momento por amor, né? Pela pessoa, pelo meu irmão. E depois eu tenho que profissionalizar isso, porque de uma certa forma eu tenho que entregar resultados. Exato. Porque ele é uma empresa. Se ele é uma empresa, ele tem que ter resultados positivos. E para isso, eu fiz um acordo com ele. Eu disse, então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer cursos de gestão e tu vai investir nesses cursos. Então, tudo que eu aprendi, eu invisto na tua carreira e tu investe na minha formação. Então, a gente cresceu juntos como profissionais. Ele como atleta e eu como gestor. E aí, passaram 11 anos. Então, minha relação com o futebol, ela começa por gostar. Depois ela vai para uma parte de ajudar alguém que é uma pessoa querida que tu quer ver dar certo. E depois se torna uma profissão. E aí foi assim que eu entro na carreira de gestora de carreiras. Desde que o meu irmão tava... Eu até nem comentei quem é, né? Até agora, se as pessoas não sabem quem é. Enfim, eu sou irmã do Alex Telles, né? Atleta do Botafogo hoje, que é jogador de seleção, começou no Juventude. E aí eu começo essa parte, toda essa construção desde o Juventude até a Copa do Mundo. Então, tudo que aconteceu nesse processo, para mim, foi a maior escola de todas. E eu não escolhi ser gestora de carreira. Quando eu me vi, eu já estava fazendo isso. O que eu decidi fazer foi profissionalizar esse caminho. E depois disso aí vem a intermediação. E depois disso vem a questão de gestão de clubes. A intermediação, ela vem a partir de um momento que eu já estava fazendo a gestão de carreira. E uma das decisões estratégicas de gestão de carreira era: temos que definir quem será o próximo agente, empresário dele, porque ele havia encerrado o ciclo com o empresário anterior, terminado o contrato, e ele decidiu que teria um novo empresário, né? E naquele momento eu pensei, eu posso ser empresária. Mas eu não tinha know-how, eu não tinha experiência, eu não tinha relações, networking possível para isso. Então, de novo, fizemos um novo acordo. Que essa história é muito bacana, depois eu posso contar para vocês, que foi um advogado esportivo que me fez toda essa caminhada para fazer essa entrada minha na parte de agenciamento. Em que ele diz assim, quem é a pessoa, onde é que teu irmão quer chegar? E baseado nessa pergunta, eu como gestora de carreira, eu tinha que saber onde ele queria chegar. E aí eu disse para ele aonde eu queria chegar, ele me disse, então eu vou te apresentar a pessoa que vai levar ele para lá. Mas a condição será, ele vai dividir a representação contigo e tu vai aprender a ser agente através dele. E a partir daí eu tenho outra grande escola, que é ser parceira, até hoje eu sou parceira do Pini Zahavi, que é um dos grandes agentes do futebol mundial. É um israelense que fez, inclusive, transações como do Chelsea pro Abramovich, do Neymar pro PSG, pro Al Hilal, enfim.
E ele é um cara, uma lenda viva. E a partir desse momento a gente constrói essa parceria de fazer gestão, fazer agenciamento da carreira do meu irmão em parceria, em colaboração. Então, eu participei de todos os processos. Venda para Manchester United, transferência para Al Nassr, todos esses movimentos eu estava inserida e me deu uma bagagem gigante. Imagino. Eis que chega no final da Copa do Mundo, eu já tô fazendo um resumo, tá? Sim. Ó, da história longa curta. Aham. E aí, no meio desse processo, eu já tinha gestão de carreira, agrego a intermediação. E até no meio desse processo, eu e meu irmão chegamos numa conclusão de que ele precisava assumir a gestão de carreira dele, porque ele já estava numa maturidade profissional e pessoal que demandava isso. E eu também precisava ter novos projetos, porque aí, se um projeto como o dele termina, eu termino junto. Se eu trabalho só em um projeto. E aí eu começo a andar por outras áreas. Começo a girar em torno de relações profissionais de gestão de clubes, faço curso no Real Madrid, em Madrid, sobre gestão de clubes, começo a me aproximar disso, dessa realidade de clubes, e eis que nos últimos 2 ou 3 anos eu criei esse lastro acadêmico na parte de gestão de clubes, até hoje abraçar esse projeto que é a APAFUT, que daí a APAFUT diz, então, quer botar em prática toda a tua teoria? Eu tenho algo aqui te esperando. E eu disse, então... Chegou a hora de eu me testar nessa área de gestão de clubes. Então, hoje eu me enxergo sem falsa modéstia, né? Se eu olhar para minha carreira hoje, ela tem um 360, porque eu tô do lado da mesa do atleta, tô do lado da mesa do agente, eu tô do lado da mesa do clube e eu tô do lado da mesa da família. Que tem mais essa questão, que até não tá ali, mas que eu posso... Que é recente, por isso que provavelmente não tá tão registrado, que é mentoria de famílias. Então, eu pego toda essa bagagem que eu te contei e eu aconselho as famílias de como passar por esse processo de uma forma mais leve. Então, se tivesse uma mesa como essa, eu estaria... Sentou em todas as cadeiras. Sentei em todas as cadeiras, então na hora de legal. sentar falar com um atleta, ou sentar falar com um agente, ou falar com a mãe, ou falar com um investidor, eu consigo trazer as dores de cada lugar. Um pouco de cada lugar. Então, essa é da história longa, curta, um pouco da minha carreira e por que hoje esse resumo todo da bio aí que tu trouxe é um pouco de tudo do que eu faço, mas não que eu faça em paralelo às coisas, né? Eu vou sentando em cada uma dessas áreas, dependendo do projeto, e aplicando o que eu construí. E quantos insights dessa fala da Ellen introdutória a gente traz do mundo dela para o mundo aqui do empresário, né? Porque a gente começa lá atrás, no início, quando o Alex te diz, eu preciso transferir as minhas obrigações aqui para ti, porque eu não dou conta, eu preciso focar em alguma coisa. Isso nada mais é do que uma governança. Sim. Ele tá, de uma forma orgânica, ele tá colocando as pessoas certas nos lugares certos, com um objetivo em comum. Exato. E entregando literalmente na mão de alguém que vai poder entregar um resultado melhor do que ele poderia fazer se fosse só ele. Né? Por vezes a gente acha que governança pode vir a ser algo muito complexo, cheio de documentos e regras, e na verdade pode ser muito mais simples, né? Quando bem escolhidos bem os profissionais e ter um jurídico, e ter o contábil, e ter o gestor, e ter o pessoal da saúde, né? Exato. Não, e a gente vê na prática do dia a dia, nas histórias que a gente ouve pelo menos, né? Como é importante ter essa figura que a Ellen desempenha de gestão da família, gestão da carreira, porque o jogador que acaba sucumbindo, normalmente é muito mais do lado pessoal do que técnico, né? Do futebolístico. Sim. Ele não tem estrutura, ele se perde no meio do caminho por relações, por questões pessoais, familiares e tal. Então, realmente, a base, né, das relações do atleta sendo preservadas, ele se preocupa só com o futebol. É porque a gente está vivendo recentemente Não é recente, esse movimento já tem de 10 a 15 anos, mas o futebol deixou de ser só um esporte. Lá na época que eu era pequena, que meu pai queria ser jogador, ele queria ser jogador pelo prazer de jogar futebol. Não porque isso necessariamente ia transformar ele num cara milionário, por exemplo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as famílias colocam os meninos para jogar futebol, focando no resultado financeiro e ascensão econômica e social. No passado não era assim.
Então, o futebol ele deixa de ser um esporte e ele passa a ser uma indústria. Primeiro, ele passa de ser uma indústria financeira. E depois que ele vira uma indústria financeira, ele passa a ser uma indústria de entretenimento. Porque até então, o esporte ele não competia. Eu vou dar um exemplo. Isso são vários ensinamentos de pessoas muito sábias que já passaram pela minha trajetória. E que me deram esses conceitos. Esses conceitos não são meus. São pessoas do que eu já ouvi. Mas assim, o futebol, ele, no passado, ele não concorria com a Netflix, por exemplo. Tu não decidia se tu ia pro estádio ou tu ia pro cinema. Hoje, sim. Exato. Hoje, tu decide se tu contrata um canal fechado que vai transmitir os jogos ou tu contrata um streaming pra assistir série. Hoje, a família brasileira, ou a família do mundo inteiro, né? Tem que decidir o tipo de... O entretenimento nu e cru, ele compete com o futebol. Compete com o esporte de forma geral. Então, se tu não profissionalizar, tu perde o espaço para esses. Tanto que agora eles estão se discutindo muito a questão do tempo do tênis, por exemplo. O tênis, muitas vezes, é partidas de 3, 4 horas. O público mais jovem já não tem mais esse tempo de ficar 4 horas assistindo um jogo. Então, Sim. Ou se acha uma alternativa, ou a idade média do público do tênis vai chegar um momento que vai diminuir o tamanho, né? Porque tu não renova. Então, tudo isso se torna um desafio. E aí, a gente traz para um ambiente corporativo. É a mesma coisa. Até então, o futebol, se tu não profissionaliza ele, se tu não vê ele como uma marca, uma indústria, um entretenimento, tu não trata essas questões de forma tão profissional. Exato. E uma empresa é a mesma coisa. A partir do momento que tu quer construir, expandir, desenvolver, ou tu cria profissionalismo interno, ou tu não vai ganhar do teu concorrente. Tu vai acabar ficando pelo caminho. Tem que construir bons times. Bons times. O que vocês acham que está o momento atual? Especialmente futebol brasileiro. A gente está chegando, está vendo essa necessidade de profissionalização? Ou a gente ainda está naquela do dirigente que vai pela paixão, não conhece o que está fazendo, mas está lá ajudando o clube, enfim. A gente está tendo essa estrutura? Ou está longe? A gente está se obrigando a ter essa estrutura. Por quê? Porque agora a gente está falando de máquina financeira. Até algum tempo atrás, só o relacionamento do futebol, ele construía muitos projetos. Então, assim, se muitas vezes eu queria tocar um departamento de futebol, eu precisava conhecer pessoas. Isso me bastava, porque daí eu conseguia um recurso dali, uma estrutura daqui, e tu dava um jeito de conseguir. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se eu quiser trazer investimento externo, tem muito investimento externo. Tem investidor querendo investir no futebol, querendo comprar clubes, querendo investir em centro de treinamentos. Só que ninguém vai botar dinheiro numa estrutura que não tiver profissionalizada. Então, eles estão se obrigando. Não é mais uma questão de opinião. Não é uma escolha. Não é mais. E quem não fizer isso, de alguma forma vai chegar um momento que vai ficar para trás. Hoje a gente tem poucos clubes no Brasil que têm capacidade de gestão, de talvez não depender da transformação para uma sociedade anônima para se manter, que são os gigantes. Palmeiras e Flamengo hoje, por exemplo, têm faturamentos que passam o Palmeiras passou de faturamento de 1 bi. Uhum. E aí, se tu tem quantas empresas faturam 1 bi? Tu tem uma estrutura como essa, tu acaba tendo capacidade de se sustentar se tu tiver uma boa gestão, e principalmente que eles têm uma boa gestão por trás. O Flamengo é a mesma coisa. Mas a grande maioria dos clubes, se não tiver um aporte financeiro externo, eles não vão conseguir se sustentar. A máquina não se sustenta só por gestão mal feita. Então, não acho que seja só uma tendência. É quase que uma avalanche. Uma necessidade. É uma necessidade. Se impõe, tem que ser isso, senão morre. Exatamente. Eu acredito que esse seja o futuro. E não é por uma questão de escolha, é por imposição. Tu comentou antes o número de SAFs que já existem no Brasil. Quantos que são? Estava gerando em torno de 150. Talvez eu seja leviana do número. Eu teria que lembrar exatamente. Mas em torno de 150 entre entidades, né, já sociedades anônimas. E que provavelmente vá, sei lá, talvez dobrar nos próximos 4 anos. Porque, de novo, a gente está falando de estruturas de clubes que, se eles quiserem profissionalizar, eles têm que trazer recurso, e esse recurso vai trabalhar em favor da máquina. Mas aí a gente tem uma outra questão, que é o para trás. Inclusive, tem uma nova lei de SAF que saiu recentemente, que até então, os investidores que entravam nos clubes,
Eles, teoricamente, eles eram responsáveis do daqui pra frente. E aí todo o passivo que estava para trás acabava meio que ficando esquecido. A nova lei de SAF já não aceita mais isso. Ela diz que o investidor que vier assumir, ela tem que assumir o clube e a sua história. Então, de uma certa forma, uma parte do que tiver de lucro líquido ou de faturamento, aí vai depender, né, das questões de regulamento, mas tem que cobrir o passivo. Porque, de alguma forma, tu tem que preservar a entidade. Tu não pode só vir, gerar o recurso e ir embora. Tu tem que, de alguma forma, também ser responsável por recuperar aquela entidade mal gerida, né, num médio e longo prazo. Então, eu acho que é tendência. Eu acho que é o caminho. Não tem muito como correr contra isso. A gente tem outras estruturas, que tem o MCO, que é as Multiple Ownership, que é, ou seja, o Manchester City, que tem o Grupo City, aí tem o Bahia, compra o Bahia, bota dentro da estrutura, e não necessariamente um investidor transforma em SAF, mas ele assume a gestão. Então, tem as MCOs, tem as SAFs, tem várias estruturas, todas elas corporativas, que estão entrando no futebol, porque o futebol vai, aos poucos, deixar de ser puramente político e vai começar a ser mais estratégico. E como é que tu enquadra, vindo para a realidade nossa aqui, tua em especial, a APAFUT? Como é que ela está nesse contexto? É uma agremiação que já está se profissionalizando, já é profissional? Qual é a estrutura dela? A APAFUT, a história dela é interessante de contar, e o mais que interessante, eu costumo dizer que ela é uma grande folha em branco, que é algo que dificilmente hoje no futebol tu consegue ter acesso de forma, e eu não digo acesso no sentido de conseguir chegar, mas é difícil tu encontrar uma folha em branco tão bem estruturada, com potencial de desenvolvimento. Sabe aquele atleta que tu olha com 12 anos e tu diz assim, ele é bom e ele vai crescer. Ele vai crescer de altura e ele tem boa técnica e boa tomada de decisão. Então, eu tenho que investir nesse talento, porque quando ele der o estirão do crescimento, eu vou ter um baita de um atleta. A APAFUT é esse tipo de atleta. Quando tu olha e tu diz assim, esse clube ele é pequeno em tamanho, em estrutura, mas ele tem uma grande reserva de desenvolvimento. Eu tenho muito para tirar dele. Tem muito mel para sair dessa colmeia. Então, a APAFUT é isso. Ela era uma escola que nasce lá atrás. A APAFUT hoje é um clube dentro da Universidade de Caxias do Sul, que ela nasce de uma descentralização dos esportes dentro da universidade. Então, quando a universidade não consegue mais abraçar os esportes por uma questão orçamentária e estrutural, ela descentraliza isso para pessoas responsáveis em representar o nome da universidade, mas fazer uma gestão própria dos esportes. Então, isso acontece com a APAFUT, acontece com a APAVôlei, acontece com a APAHand, do handebol. E aí, essas pessoas fazem essa gestão. A APAFUT nasce ali como uma escola. E aí, ela começa a crescer com 100 alunos, ela começa a crescer com 150 alunos, com 200 alunos. No meio desse processo, que foi quando eu conheci eles, eu ainda brincava de fazer gestão, eu ainda era irmã de atleta que queria brincar de fazer gestão. Antes de fazer os cursos todos, eu conheço eles. E foi ali que eu vi que era uma escola que tinha potencial de crescimento, mas eu também tinha potencial de crescimento, né? E aí fui pro mundo, enquanto eles também ficaram por aqui. Nesse meio de caminho, eles conseguem federar. Federar, ou seja, se tornam um clube. Eles deixam de ser uma escola e se tornam um clube. Quando eles se tornam um clube, eles acabam tendo obrigações de jogar campeonatos de categoria de base sub-15, sub-17, para poder manter a licença na Federação Gaúcha. A partir desse momento, eles começam a produzir atletas. Hoje, se eu for te dizer, a grande fonte de receita de atletas, de clubes hoje, é a formação de atletas. Tu pode dizer, não, é a naming rights, é direitos televisivos, não. Formação de atleta hoje é onde o clube mais gera receita limpa. Que é uma receita que ela literalmente depende de tu criar um ativo que vai valer muito dinheiro lá na frente. Então, a APAFUT começa a se tornar o clube formador, que não tem categoria profissional.
E nos últimos anos, formando atleta e abastecendo um, abastecendo outro, abastecendo aqui, eles percebem, ok, vamos criar um departamento profissional. E a Pafute hoje é um clube que tem há 3 anos tem um departamento profissional. Então, respondendo a tua pergunta de forma mais direta, depois de fazer esse resumo de o que é a Pafute. Então, a Pafute é um clube de 15 anos, federado, que tem um departamento profissional há 3 e que ela se desenvolve dentro de uma universidade e que tem um grande potencial de formação de atletas. Não tenho pretensão, hoje eu entrando dentro da Pafute, eu tenho uma pretensão de transformar ela em um projeto que é fora da bolha, fora dessa bolha normal do futebol, a bolha normal do futebol, ela é aquela que tem tradição, ela tem torcida, ela tem pressão externa, ela tem mídia. A Pafute não tem isso. A Pafute tem ambiente acadêmico, uma história recente, um passado que não é com débitos, ou seja, não existe uma estrutura deficitária anterior, sim. E que ela tem uma reserva de desenvolvimento. Então, ela provavelmente vai entrar nessa estrutura de SAFs, num médio e longo prazo. Mas tu tem isso no horizonte, vai acontecer. Sim, mas para mim vender bem um ativo, sabe o apartamento que tu quer vender? Para mim vender bem um ativo, eu tenho que deixar ele bem bonito. Eu tenho que limpar, eu tenho que botar a decoração. Porque se ele não tiver móveis, ele tem um valor. Em Keila, a gente chama embonecar a noiva. É isso aí. Né? A noiva. Então a Pafute, ela tá num processo que eu tô colocando todos o brinco, maquiando. Eu tô deixando bonita, porque a partir do momento que ela estiver redonda, aí eu sei que o mercado vai estar pronto para ouvir mais falar dela. Então hoje eu tenho algumas... Eu não sei se já posso entrar nessa seara. Mas hoje eu tenho 3 grandes pilares que eu acredito que a Pafute precisa focar. O primeiro deles é formação de atletas, e para isso a gente está desenvolvendo o selo de clube formador. O selo de clube formador é uma certificação que a Confederação Brasileira dá para os clubes, certificando que a qualidade da formação dos atletas é validada pela Confederação. E isso me dá o direito, e aí entramos na parte jurídica, isso me dá um direito jurídico e financeiro de ter receitas oriundas da formação desses atletas. Se eu não tenho esse certificado, não que eu não tenha acesso, mas eu não tenho segurança jurídica para reclamar caso um dia aconteça. Isso está dizendo aquela hipótese das vendas futuras, que o clube formador continua sempre com um percentual recebendo. Exato, perfeito. Que foi o que aconteceu com o Juventude em relação ao meu irmão. O Juventude e o Grêmio, inclusive, tá? Sim. Porque eles consideram formação até 21 anos. E o Alex sai do Juventude com 20 para 21. Então, ele tem esse 1 ano ali, é 0,75... Eu não sei agora exatamente os percentuais. Mas a partir do momento que tu forma um jogador, o clube formador dele tem direito a receber 5% de receita oriunda desse jogador nas transferências de volta. Cada vez que ele se movimentar de forma onerosa até os 27 anos. Então, isso acontece, faz com que o clube, de alguma forma, consiga receber de volta aquilo que ele investiu no atleta. Só que se eu não tenho esse selo de clube formador... Tu não recebe. Eu posso até receber, mas eu vou entrar para uma discussão jurídica. Porque se alguém vai dizer assim, me prova. Certo. A partir do momento que eu tenho selo, eu tenho uma forma de resguardo. Eu posso usar essa palavra? Tu tem a presunção de que tu é a formadora do atleta. Exato. Então, hoje eu tenho sem o selo. Mas eu corro grandes riscos de acontecer alguma situação de levarem um atleta e eu não ter como provar que a formação dele foi comigo. Se eu tenho selo, eu estou protegida pelo sistema da CBF. Então, o meu primeiro grande objetivo hoje é ter o selo de clube formador. Só existem 3 clubes no Rio Grande do Sul que tem. Grêmio, Inter e Juventude. Não tem mais nenhum no Rio Grande do Sul que tenha. Qual é a minha grande vantagem competitiva para ter o selo? Eu estou dentro da universidade. Estar dentro da universidade e a parceria com a universidade, que tenha se ampliado, inclusive, num período recente, pela universidade entender que o esporte é importante no ambiente acadêmico e como projeção de excelência do serviço da própria universidade, eu consigo abraçar muitos dos critérios que a CBF me pede. Então, eu tenho que aproveitar desse ambiente. Claro. E conversando com o diretor de competições lá da CBF, que faz esse processo de selo formador, ele disse, Ellen, o ambiente acadêmico me interessa muitíssimo ter clubes dentro desse ambiente. Eu, como instituição, eu preciso ter mais clube formador, porque eu tenho, de uma certa forma, uma validação de que o processo é bem feito. Então, para mim, é muito interessante que tenha. No Brasil, hoje, a gente tem
84 clubes formadores. No Rio Grande do Sul são só 3. Só 3. Ellen, e esse time que está sendo formado agora, ele tem atletas da base que foram preparados e que hoje tu consegue aproveitar? Tem atletas da base. Como o departamento foi criado há 3 anos. E o departamento profissional, ele nos 2 primeiros anos, ele foi basicamente montado só por atletas ou que já estavam no clube ou que passaram pelo clube. Por uma questão orçamentária. E a gente vai manter essa questão desse processo de usar os atletas de Caxias, e a gente quer ser reconhecido como um clube que forma atletas de Caxias e da Serra Gaúcha. Porque hoje em dia a gente não vê mais isso. Te faço essa pergunta porque eu estou trazendo um link para nossa realidade de empresa, de empresário, que isso nada mais é do que sucessão. O empresário, por vezes, ele tem que ter o banco de reserva, né? Uhum. Por vezes, não, ele sempre deveria ter o banco de reserva. Exato. Só que é um trabalho que a gente... de formiguinha, né? Que a gente tenta plantar o convencimento nos fundadores de que isso... o cara... A gente não define o time na final da Libertadores. A gente não prepara o cara na final da Copa do Mundo. Ele começa lá na base, Exato. né? Ele começa lá menininho, entrando na empresa, do pai, olhando, sentindo o cheiro, vendo as máquinas funcionarem. Exato. O atleta, ele vai lá, erra, testa, muda de posição um monte de vezes, zagueiro, atacante, até que alguém diga pra ele, tu é bom nisso aqui. E aí ele tem que se firmar naquilo ali. E é exatamente igual no nosso mundo, né? Exato. É impressionante. E se eu vou te dizer, isso aconteceu comigo em relação a assumir o projeto agora. Porque quando lá atrás, em 2017, 2018, quando eu conheço a Pafut na primeira vez, os meninos me apresentam o projeto e de alguma forma eles começam a colocar conceitos de cultura do que eles acreditavam. Hoje a Pafut tem 2 fundadores, que é o Jefferson e o Josué. E hoje, para eles me entregarem um projeto como esse na mão, eles precisaram fazer esse trabalho. Porque chegou no momento que eles olharam para mim e disseram, Ellen, daqui em diante, eu preciso de alguém que entenda do que vai acontecer daqui em diante. Porque eu entendo até aqui. Daqui pra frente eu preciso... Se eu quiser ver o filho... Sabe a filha de 15 anos que vai debutar? Daqui pra frente eu preciso que ela debute. Que ela vá pro mundo. Que ela voe. Só que tu só consegue fazer isso se tu consegue fazer um trabalho de sucessão. Porque se eles não construem isso... Não constroem isso comigo agora... E desde lá de 2017 pra cá... Como é que eles vão entregar essa responsabilidade? Dizer, Ellen... Que hoje eles literalmente entregaram, Ellen. O departamento profissional tá na tua mão. Só que ele só faz isso com alguém identificado... E que tenha visto... Capacidade também. Claro. Esteja capacitado para tanto. Claro, mas identidade eu acho que faz muito sentido. É mais importante. Cultura, né? Mas tu vê, né, Keila? Exatamente o que ela falou. A importância dos 2 fundadores entenderem o momento que eles tinham que passar o bastão. O que é difícil muitas vezes, né? Que a gente encontra na nossa realidade de empresarial, enfim. Às vezes o fundador tem essa dificuldade. É o apego que ele tem, né? Sim. Só que, tu vê... isso está proporcionando para essa empresa, a Pafut, um caminho muito mais longo. Exato. Que provavelmente eles poderiam optar por não fazer esse movimento. Claro. Mas um dos fundadores me disse, né? O Jefferson me disse assim, Ellen, eu estaria sendo leviano com o meu próprio projeto. Porque se eu sei que ele tem potencial de crescimento, que ele tem potencial de expansão e de longevidade... Por que eu não entregar na mão das pessoas que vão botar isso? É o legado dele. Vão né? É o legado. Porque nada mais tu tem um filho, tu quer ver ele no mundo. Tu quer ver ele conquistando. E eles querem ver a Pafut crescendo. E crescendo de forma diferente do tradicional. A gente fala muito sobre isso. Então, e eles tiveram muito essa consciência. Tanto que, quando eles criam um departamento profissional, a gente joga os 2... Eles jogam, né? Eu não estava inserida no processo. Os 2 primeiros anos... na 3ª divisão do Campeonato Gaúcho. E eles sobem pra 2ª. E aí chega nesse momento de dizer assim, daqui pra frente, eu preciso de alguém que faça isso, porque eu não vou conseguir mais fazer. E aqui nós estamos falando talvez de tamanho, né? Mas talvez a gente possa estar falando de tempo. Claro. Pode chegar no momento que dizer, daqui pra frente eu não consigo mais entender as tendências ou o movimento de atualização de tecnologia. Eu preciso que alguém abrace isso. É muito fácil de fazer esse paralelo, porque quando a gente olha para o banco de reserva, também para quem está sentado ali, ansioso para entrar
para jogar, às vezes ele não entra, não porque ele não seja competente ou porque ele não esteja preparado, mas porque a estratégia do negócio naquele momento não é para o que ele sabe fazer, mas ele está pronto. Ele só tem que ter calma, paciência, né? Continuar se preparando, aproveitando aquele momento para entender o cenário, para aprender mais. Então, a gente traz isso para os negócios dos quais a gente trabalha, pro nosso, né? Eu já vou te dar uma sugestão. Eu acho que vocês tinham que transitar muito nessa área dos clubes, tá? Porque tem muito gestor que também está muito agarrado a um projeto histórico, que talvez se abrisse por uma questão né, mais corporativa e fazer uma sucessão, fazer uma transição de gestão, talvez potencializaria muito mais os clubes que muitas vezes estão fadados a falir. E estão acumulando dívidas atrás de dívidas. Mas a importância também de encontrar um sucessor que seja identificado, que tenha as capacidades e saiba da cultura e dos objetivos, né? A gente tem alguns exemplos clássicos aí de clubes de futebol que entregaram a gestão na mão de alguns investidores e se arrependeram amargamente porque a gestão não foi feita da forma mais coerente com aquilo que eles acreditavam. Então, a importância... E faltava identificação, né? Faltava identificação. Porque muitas vezes eles não entendem o que... Porque cada clube tem uma história e os seus fundadores têm um objetivo. E uma peça colocada errada, ela muda toda a dinâmica, né? Da empresa, do clube, do time. Como um técnico. Dá pra fazer uma analogia com o técnico. E é uma coisa que pra mim é algo de dia a dia, né? Um clube que troca o técnico por perfis muito diferentes é porque não tem convicção de qual perfil ele quer colocar. E quando numa questão de uma empresa, é exatamente a mesma coisa. Quando os meninos da Pafut me chamam, eles disseram, Ellen, queremos expandir sem correr a corrida tradicional. Quero correr por fora. O que eu preciso fazer? Então, para correr por fora, vocês me dão autonomia para botar o que eu acredito? Pode fazer. Então, aí, tu tem um pouco mais de tranquilidade. Coisa que dentro de um ambiente mais político e de uma empresa que tem uma estrutura, talvez, política familiar mais pesada, também demora um pouco para colocar essa cultura, né? Ellen, a gente viajou um pouquinho aqui na conversa, tu tem mais 2 pilares para falar. Exato. Tá? Mas antes de tu falar, só te fazer uma pergunta que tu falou no início. Tu disse que tu gostaria que a Pafut... tu entende que a Pafut, ela tá fora da bolha, né? Ela é diferente, pode ser diferente. Esse fora da bolha e esse diferente, tu te inspira em algum local, em algum caso prático, algum clube que tu tenha visto? Fala um pouquinho mais sobre isso. Quando eu falo fora da bolha, é porque quando a gente olha para futebol, a gente fala de paixão. A gente tá falando... Talvez o futebol seja um dos únicos, eu não vou dizer o único, porque tem esportes que também abraçam isso, mas talvez o futebol seja o mais, né, latente que a gente enxerga. Em que a paixão move literalmente o futebol. O cara pode estar muito brabo com o time dele, mas no final de semana seguinte ele tá lá comprando ingresso e ele vai estar lá de novo. Então, assim, se alguém me atender mal na empresa, no cafezinho, eu não volto mais lá. Mas o futebol, eles vão me atender mal e eu vou voltar lá e eu vou continuar assistindo. Então, a gente trabalha a gente se alimenta da paixão das pessoas. E isso é uma fonte inesgotável. Não tem. O cara vai continuar sendo torcedor, ele pode se afastar por um tempo. Mas ele continua consumindo. Então, a gente costuma dizer que nós, como futebol, a gente tem os clientes mais fiéis de todos. Porque eles não trocam de time. O torcedor não troca de time. Só que o futebol movido por paixão, ele acaba sendo uma máquina que depende muito disso. Então, a opinião do torcedor vale muito, a opinião política vale muito. Eu, a Pafut, hoje, não quero ser... E dependo muito de resultado. Fazendo o fechamento dessa minha fala. Eu dependo muito do resultado. Então, o clube hoje que não tem títulos... Ele é muito cobrado, internamente e externamente. Por questões políticas, por questões de mídia e por questões públicas, de torcida. A Pafut, ela consegue ser um projeto que corre por fora, porque por eu ser um projeto novo, eu não tenho essa pressão histórica. E por não ter essa pressão histórica e pressão externa, eu tenho mais tranquilidade para implementar essas ideias e essas vivências. Então, o meu foco principal não vai ser ganhar título. Por exemplo, vou dar um exemplo muito da nossa região aqui. Grêmio e Inter. Se Grêmio e Inter não ganhar o gauchão, eles têm... Eu não tenho que administrar só o meu elenco, ou a minha logística, ou o meu orçamento. Eu tenho que administrar a opinião pública. Na Pafut eu não tenho isso.
E por eu não ter não momentaneamente, a gente não sabe o futuro, né? Eu tô falando do hoje, do contexto do hoje. Como eu não tenho essa estrutura, essa pressão externa, eu posso me focar na minha produção interna. Focando na produção interna, eu consigo focar naquilo que mais me gera receita, que eu falei antes, que é a geração de talento. Então, eu tenho tempo para desenvolver o atleta. Vamos dar um exemplo das nossas próprias categorias de base dos clubes tradicionais do Rio Grande do Sul. O clube depende da receita externa, essa receita externa vira orçamento. O orçamento gera performance desportiva. Isso vai para dentro da categoria de base. Então, se o treinador não ganhar, ele está demitido. Então, o treinador tem que ganhar. Para ele ganhar, ele tem que ter o melhor atleta. Para ele ter o melhor atleta, ele tem que fazer a melhor seleção. Para ele fazer a melhor seleção, eu vou substituir o máximo que eu puder para achar sempre o melhor. Então, eu tenho um camisa 10, mas se eu achar um melhor, eu tiro esse e boto o outro, porque eu preciso ganhar. Então, ele é muito focado em resultado. O futebol sempre foi muito focado em resultado. No caso da Pafut, eu vou ser focado em formação de qualidade. Eu não tenho pressa. Eu não preciso ficar trocando o atleta. E se eu não preciso focar muda o foco, né? Eu lapido melhor, e se eu lapido melhor, eu vendo. O meu objetivo como clube é gerar mais receita com formação de atleta, não é título. Se eu não ganhar a divisão de acesso agora com a equipe profissional, isso não vai ter invalidado o meu processo. Mas, por exemplo, se o Inter ou o Grêmio não ganham o Gauchão, invalida o processo, por mais bom que ele seja. Mas se tu não formar ninguém, aí invalida o teu processo. Aí invalida o meu processo. Mas esse é o teu foco. Esse é o meu foco. Mas aí eu vou voltar para os meus 3 pilares, que daí vai embasar isso, tá? Então, eu tenho que ter uma boa formação. Para ter uma boa formação, eu tenho que ter certificação de que eu tenho uma boa formação e uma boa captação. Mas esse é o segundo passo. Primeiro, eu tenho o selo me chancela. Eu tendo a chancela, eu melhoro a captação. E aí, melhorando a captação, quando ele entra no meu sistema, eu já consigo fazer uma entrega melhor. Só que eu formei o atleta. Eu tenho que ter onde mostrar ele. Porque se ele é bom, não adianta dizer que ele é bom jogando no sub-20. Ele tem que ser bom jogando no profissional. E pra mim mostrar ele na vitrine, eu tenho que ter um departamento profissional. Mas não só um departamento profissional. Jogando uma competição de nível. Porque eu tenho que testar o meu ativo na competição de nível pra vender ele. Então, por isso que é tão importante eu ter a vitrine, a visibilidade. E aí entra a divisão de acesso. Eu preciso me manter. Eu não posso cair agora pra terceira de novo. Eles subiram. Eu não posso cair. Porque se eu cair, eu tiro vitrine do jogador que eu formar. Então, eu preciso ter formação, depois eu tenho que ter vitrine, e o terceiro pilar é saída. Internacional. Eu não quero depender de Inter, assim, com todo respeito aos clubes, tá? Não é os clubes em si. Sim. Eu tô falando do sistema. Porque hoje, clubes como a Pafut, se não tem uma estratégia de saída internacional, dependem muito do sistema interno brasileiro, do futebol brasileiro, para chegar nesse sistema externo. Que é algo que no passado eu não tinha esse acesso. Dificilmente a Pafut ia chegar para se relacionar, por exemplo, com um clube do interior da Espanha. Hoje, por exemplo, eu consigo fazer um contato direto com o interior da Espanha e dizer, os atletas que eu formar, eu vou dar saída direta para vocês. Então, por isso que eu corro por fora. Entendi. Eu não preciso depender do meu sistema interno, que ele é extremamente concorrido. No Brasil, a gente forma um atleta, um jogador de futebol a cada metro quadrado. Eu não preciso depender desse grande vestibular desportivo para acessar o mercado internacional. Hoje eu posso ir direto. E eu indo direto, eu tenho mais chances de passar. O vestibular tem menos vagas concorridas. Então, essas são as 3 áreas que eu tenho que formar. Quando eu tiver com isso formado, selo formador, vitrine e relações internacionais definidas... Tu tá pronto. Eu trago o investidor. E eu digo pra ele assim, eu vou formar... Tá aqui. Eu vou mostrar e eu vou vender. O meu período de execução é esse. E, enfim, nós temos alguns perfis de investidor, que é aquele que ele vai botar o dinheiro querendo buscar o retorno financeiro. E eu tenho aquele investidor que ele vai botar o dinheiro pra dizer, eu sou dono de um clube. Só que ele não vai dizer que ele é dono de um clube mal gerido. Ele quer dizer que ele é dono de um clube que é referência de gestão. Tu vai chegar para o teu investidor e vai dizer o seguinte, olha, a minha empresa, ela tem um produto campeão, que tem aceitação de mercado, e tem governança a minha empresa. Exato. E eu tenho vias de crescimento. As minhas vias de crescimento não dependem do mercado X ou Y. É o mundo. Exato. Ou seja, tu chegou pro cara e disse o seguinte, olha, tu pode investir em mim. Exatamente. Produto perfeito. Produto perfeito. Exato. Só que hoje,
quando eu olho pro... E aí tu me perguntou de referências, né? Hoje eu tenho alguns clubes do Brasil que eles são esse modelo de negócio. Eles ainda são muito poucos, mas eles existem. Que são clubes que não são focados em título. Porque a grande maioria, por uma questão histórica e cultural, é focada em título. Então, tem alguns clubes que se formaram basicamente para isso. Eles entenderam que formar atleta e vender é o que move a máquina. Se formar atleta e vender é o que move a máquina, para mim não me importa se eu tenha 3 torcedores na arquibancada. Se eu colocar 5 jogadores no campeonato espanhol e um der certo, ele paga a conta dos últimos 5 anos. Tá validado o teu modelo. Tá validado o modelo. Só que para isso tu tem que ter um clube como a Pafut, por exemplo. Que não tem uma torcida... exigente ou, né, que dependa disso para na mesa de bar debater a sua paixão e que tenha estrutura para isso. E quando eu tô dentro de uma universidade como a Universidade de Caxias, eu consigo acessar o acadêmico, eu consigo acessar a estrutura, eu consigo dar essa qualidade, levar o melhor produto e eu consigo correr por fora. E aí tentar ser um clube de referência. Minha tese no Real Madrid foi... Eu construí uma tese lá que tinha que entregar no final do curso como gestora. Qual era o projeto que eu construiria, né? E se chamava Clube Exportador. E hoje, de uma certa forma, é o que eu tô implementando na Pafut. Mas de uma forma mais... ou seja, começando do capítulo 1. Capítulo 1. Para mim, exportar, eu tenho que ter o produto. O que eu tenho para ter o produto? Começa lá no início. Selo. Beleza, vamos ter o selo. E assim vai. A gente vai passando cada uma dessas etapas. É interessante essa relação, né, Keila, da Pafut com a UX, porque é uma relação de ganha-ganha. Tu falou antes, né? A UX se beneficia também por ter essa via esportiva, né? Acaba utilizando a área de nutrição, tu falaste antes, a medicina, fisioterapia, quer dizer, tudo. E a Pafut tem um selo também junto com ela, quer dizer, é uma relação excepcional. E traz esses atletas para a comunidade, né, para dentro de uma instituição de educação, porque a gente sabe que, infelizmente, nem todos vão poder seguir na carreira, né? Verdade. E vão ter, talvez, oportunidades ali dentro que eles vão construindo ao longo da sua trajetória ali, da sua vivência dentro de uma universidade que oferece tantas coisas, né? E eu posso dizer que talvez a gente tenha uma grande motivação desse projeto recente, que é a entrada recente do reitor Asdrubal Falavinha, que é o professor Asdrubal. Porque ele é um entusiasta do esporte, de forma geral, não só do futebol, mas como ferramenta de construção acadêmica. Então, eu me formei na UX, por exemplo. Se eu tivesse um ambiente como esse para poder fazer estágios, para ver o dia a dia, para enxergar um treino em loco, ou seja, um acadêmico de educação física, conseguir estar do lado do meu preparador físico, entender que tipo de treino ele está dando, não existe hoje talvez É o que eu estou vivenciando hoje na prática, ou seja, é ver em loco, ter tão próximo dos futuros profissionais o ambiente que eles mesmos vão atuar. Só que eu, como clube, preciso dessas estruturas. Eu preciso não só do nutricionista, do preparador físico, da psicóloga, mas eu preciso do advogado. Eu preciso do advogado esportivo. Hoje eu até estava falando com o diretor do Centro das Áreas Jurídicas da UX, e eu falei para ele, olha... Esse ambiente, eu quero que o teu estagiário, ele sugue o máximo possível, porque se ele sugar o máximo possível, eu me beneficio. Eu tenho uma pessoa sedenta por informação, por formação, ele vai me entregar entusiasmo, motivação, e eu vou entregar para ele vivência prática. Ele sai dali pronto para sentar na minha cadeira depois. Ou seja, provavelmente, pegando a área do direito... Anos atrás, a UX jamais iria formar alguém interessado em direito desportivo, né? Exato. Talvez agora, com essa parceria, tu tenha profissionais que vão se dedicar a isso. É uma área interessantíssima de trabalho. Né? E que está crescendo. Com expansão absoluta. Principalmente com essa estrutura de SAFs, tá? Porque até então as relações esportivas não eram tão juridicalizadas assim. Hoje em dia tudo é. Tudo é. Agora, Keila, nós tivemos na Universidade de Caxias... algumas experiências esportivas que, não sei se eu posso dizer que não deram certo, acho que não é esse o termo. Mas, por exemplo, se eu não me engano, tinha UX Vôlei. Né? Acho que teve basquete também.
E de algum modo, não sei se continuam ou se simplesmente saiu da mídia ou parou essa modalidade. Tem algum risco daqui a pouco disso também acontecer nessa relação com a APAFUT? Com a universidade é uma relação que a gente tem institucional de muitos anos, tá? A partir do momento que ela é descentralizada, eu acho que o risco diminui. Porque a partir do momento que ela é centralizada e dentro da instituição, ela depende muitas vezes de planejamento estratégico interno da própria universidade. Que o grande foco da universidade é a formação acadêmica. Os clubes, essas outras alternativas, não só o esporte, mas enfim, essas outras associações, elas acabam sendo ferramentas acadêmicas. Mas a partir do momento que tu precisa, às vezes, tomar decisões de gestão, que podem influenciar na parte acadêmica, talvez influencia. A partir do momento que ela é descentralizada, eu acho que o risco é menor. Diminui. O risco é menor, mas não que ele não possa acontecer. Eu não vou poder te dar detalhes, mas eu sei que o vôlei profissional também está voltando dentro da universidade. Também por uma motivação interna de entender que os esportes, eles têm uma contribuição extremamente importante, inclusive para a marca Universidade de Caxias do Sul. Claro. Para poder trazer público, aproximar a comunidade, levar para dentro da universidade o público. Então, se tem o risco de acontecer, tem. Mas a partir do momento que eu tenho essa estrutura toda de poder trazer essas pessoas para dentro, ter essa profissionalização interna e permitir que a gente faça um bom trabalho e que seja benéfico para a instituição, através da nossa imagem, da construção da nossa imagem, eu acho que a gente reduz o risco. A gente não elimina ele, mas reduz muito o risco. Tudo acaba girando em torno de um compliance de gestão. Ou seja, quanto mais bem planejado e cumprindo as diretrizes, a relação da APAFUT com a UX só existe porque o Jefferson e o Josué, que são os fundadores, desde o início sempre foram muitos responsáveis com a marca universidade. Porque a partir do momento que eu deixo uma marca ruim, né, no ambiente de futebol, eu tô deixando a marca ruim, não é da APAFUT, é da universidade também. Então eles sempre levaram isso muito a sério. Então, a partir do momento que tu tem essa consciência de que tu tá levando uma instituição do tamanho da UX no peito, aqui tá a APAFUT, aqui tá a UX. Quando tu tá levando isso no peito, tu pensa 2 vezes antes de dar qualquer passo que não tenha uma estratégia bem definida. E eu acho que isso também nos dá um pouco de acalento em poder abraçar esse tipo de projeto. Porque a gente sabe que uma universidade como essa só tá atrás disso porque ela realmente acredita que isso faça sentido. Do contrário, não estaria. E aí me motiva também para estar abraçando um projeto como esse. Claro, e o desafio que tu tem também de transmitir essa cultura de paixão e respeito pela entidade, né? Exato. Para quem tá chegando. Exatamente. E quanto mais tu expande, mais tu traz para dentro estruturas que são óbvias, externas, que precisam auxiliar. Mas o maior desafio é manter cultura interna. E até isso eu posso já trazer para vocês como bastidor, tá? Talvez uma das questões que eu tenha mais lidado nos últimos dias, eu assumi oficialmente em torno de 30 dias, né? O projeto em si, que eu vim... Inclusive, eu saí de São Paulo para ir para Caxias, para ficar aqui no dia a dia. E talvez uma das grandes... questões que eu tenho lidado nos últimos tempos é entender o quanto a cultura do clube vai ficar imutável no meio desse processo. Porque existe aquela coisa assim, aqui nós somos a APAFUT e na APAFUT se faz assim, e a gente tem um departamento de futebol absolutamente novo, que se constrói do zero e que trazem pessoas que dizem, se não for assim, não vai funcionar. Então, o sempre foi assim e o se não for assim... Eu tenho que achar um meio termo. Tem que achar. Exato. E para coisas simples, tá? Coisas simples. É o uso do material. O uso do material. Não, eu vou preservar o meu material. Não, mas no futebol, eles fazem assim com o material. Não, mas aqui a gente faz assim. E como eu acho o meio termo? Até onde é necessidade e até onde é exagero. E esse talvez esse seja o meu maior desafio. Hoje. Eu tô dizendo de processo de dia a dia, né? De entender até onde eu tô respeitando a instituição e não perder a minha identidade como UX, porque eu não sou Flamengo, como a APAFUT, né? Eu não sou Flamengo, eu não sou Palmeiras, eu não sou Inter, eu não sou Grêmio, eu sou APAFUT. Mas o jogador que chega, ele chega com a cultura de Inter, de Flamengo, de Palmeiras. E aí eu tenho que dizer pra ele que ele tem que entender... Respeitar o processo. Eu não vou dar menos do que ele precisa, mas eu vou dar dentro daquilo que eu, como APAFUT, posso dar. Falando em estrutura, né?
Então é uma balança. Tu tem que ir equilibrando. E nem vou chamar de ego, porque lá dentro o que menos a gente tem isso eu não posso reclamar. É ego. Tá todo mundo querendo ver o negócio decolar. Sabe? É um ambiente que as pessoas olham e dizem assim, isso aqui tem potencial pra ser um ambiente muito positivo. Muito. Não tem ninguém tentando... Que no ambiente do futebol tradicional, a política é muito forte. E às vezes tu tem grupos opostos, mesmo querendo o bem do clube, muitas vezes, né? Mas no caso da Pafute, não. Todo mundo que tá ali tá em prol da mesma situação. Mas são crenças diferentes. E aí a gente tem que equilibrar. Mas a gente vê isso dentro das empresas também. Né? Times às vezes se formam internamente, né? Que contrários a alguma coisa, e é a chamada torcida também, né? Mesmo estando dentro, às vezes estão torcendo contra, porque estão insatisfeitos com determinada questão. E é um grande desafio, né? E a própria questão de profissionais, às vezes, externos, que venham para dentro das entidades, das empresas, com outras ideias, mas a cultura interna do sempre foi assim. E aí achar o equilíbrio entre o novo e o tradicional, né? Tu já respondeu agora, tu disse que era provavelmente teu principal desafio. Eu ia te fazer esse questionamento do qual é a grande dificuldade dentro desse contexto de estar assumindo há um mês, né? Uma função diferente, né? Gerir uma empresa. Tu já disse qual é a tua dificuldade, mas eu acredito que também seja um desafio muito grande a formação de equipe de trabalho. Né? Porque, vamos lá, disseste Grêmio e Inter, bom, nós temos torcedores identificados que muitas vezes vão querer estar lá participando, colaborando, ajudando, tal, vão participar de uma diretoria. A Pafute talvez não tenha isso. Como é que tu busca essas pessoas? Como é que tu identifica, olha, essa é a pessoa certa, essa é a advogada certa para me assessorar, é o fisioterapeuta. Como é que é isso? Vamos lá. A Pafute, ela, como eu disse para vocês, ela tem 2 fundadores e eles eram que faziam a gestão do que era a categoria de base. Quando se torna uma equipe profissional e que se vai para a divisão de acesso, eles me chamam e dizem, Ellen, tu assume? E a primeira coisa que eu disse para eles é, eu tenho autonomia para fazer o que eu acredito? Eles disseram, tem. E a primeira coisa que eu fiz, a primeira contratação que eu fiz foi criar um conselho gestor. Hoje eu tenho um conselho gestor. Quem são as pessoas do conselho gestor? São empresários que eu confio, que têm projetos de sucesso em suas áreas, e que conhecem o projeto da Pafute, já tem alguma ligação ou com os fundadores ou com o clube nesses... Porque o filho jogou, porque que tem alguma conexão, e eu trago eles para a mesa. E eu digo, olha, eu preciso assumir este projeto e eu quero de vocês a expertise. Eu costumo dizer que dificilmente eu sento na mesa desses empresários para pedir recurso. Eu preciso da expertise, porque se eles me derem a expertise, o recurso é consequência. Então eu criei um conselho gestor, um na área de marketing, outro na área jurídica, outro na área financeira e outro na área desportiva. E essas 4 pessoas, elas são abnegadas, eu tenho um grupo de WhatsApp com elas, e cada vez que eu tenho que tomar uma decisão que é importante para o projeto, eu me aconselho com elas. Quando eu preciso buscar um profissional, eu me aconselho com elas. Então eu construí esse conselho gestor para que eles quase que sejam meu... Sabe, consulta aos universitários? Sim, sim. É isso. Por mais experiência que eu tenha, que é curta ainda, mas a decisão sempre é tua. A decisão acaba sendo minha, mas eu não sou uma pessoa tão egocêntrica em relação a isso, não. Eu acabo trazendo a opinião deles e eu uso a opinião deles muito a favor, porque o olhar deles é muito empresarial, é muito corporativo. Não tem um olhar viciado no futebol que faz qualquer coisa a qualquer custo. Então, quem tá no dia a dia ali, a gente costuma dizer que é quase uma cachaça. Tu vai se consumindo daquilo e é por isso que os clubes estão endividados hoje. Porque eles acabam... Eu não vou deixar meu time ficar assim, eu preciso achar uma alternativa. Tem que dar resposta pra torcida. Uma resposta pra torcida e eu faço contratos e tomo decisões que não são boas pra empresa, são boas pra minha imagem como gestor, que termina num período X e boa sorte pro próximo. Nesse caso, por ser uma empresa, eu tô aproximando esses empresários para eles verem o processo em loco. E isso também, de uma certa forma, é estratégico. Porque a partir do momento que eles me ajudam no processo, eles também me ajudam futuramente na construção disso como um fundo de investimento. Então, eu preciso trazer eles para me ajudar a gerir. Então, eu tenho esse conselho gestor, que eu sou a CEO e eu faço a ligação do conselho gestor com os fundadores. Fundadores, a Ellen, conselho gestor. Eles me dão a ideia, eu filtro e passo para os fundadores. Como eles não têm a expertise estratégica de empresa, de expansão,
Normalmente, o que eles tomam de cuidado aqui como fundadores é não perder a identidade do clube, cultura do clube. Porque eles criaram. Mas todo o resto, eu posso gerir da parte de cá. E aí, abaixo de mim, eu tenho essas duas cabeças pensantes, e abaixo de mim, aí eu começo a construir. Só que não existia nenhum departamento. Era uma escolinha, né? Então, não existe o departamento de marketing, não existe. Não tinha. O departamento jurídico, não existe. O comercial, não existe. Então, hoje eu sou o departamento de marketing, comercial e jurídico, né? E aí, o diretor... Compras. Eu tava comentando com a Keila ontem que eu tava entre enviar um laudo X de determinada situação e comprar um prato no apartamento de um jogador. Então, o operacional tu vai construindo conforme tu vai gerindo o processo. Mas eu hoje enxergo que a parte do dia a dia ela é tão importante quanto o restante. Mas eu dou o start com esse meu conselho gestor. E abaixo de mim, aí eu vou construindo essa ramificação. Que algumas partes eu consigo já pegar do que existia, outras eu tenho que construir do zero. Sabe, Ellen, tu trouxe uma situação agora que, Keila, é uma realidade que às vezes passa despercebido da gente. Um clube de futebol... o presidente e a sua diretoria têm um mandato. E a cada 2 anos, tu imagina uma empresa, a cada 2 anos troca toda a diretoria. Cadê a continuidade? Cadê o projeto da empresa? E a linha é muito tênue entre... Como é que tu vai enfrentar esse desafio? Porque isso vai acontecer. E ali é muito tênue entre continuidade de um projeto e monopólio. Ah, sim. Sim. Porque o ideal seria que a gente não mudasse a cultura do time, mas do clube. Mas até que ponto, se não mudar a cultura, eu não tô permitindo que algo novo venha. A linha é muito tênue. Teve um presidente de um clube em Portugal, do Porto, que ele ficou, 30 e tantos anos na presidência. Foi o presidente mais longevo da história do clube. Ele tirou o clube daqui e botou o clube aqui. Mas chegou num momento... em que precisava vir algo novo. Então, arejar. Ou seja, como não ser ingrato por essa caminhada toda e como inserir algo novo. E como eu vou lidar com essa questão de novo, a profissionalização. A partir do momento que o clube tem um dono, se ele tem um dono, ele vira uma empresa. Isso. Se ele tem uma empresa, se ele é uma empresa, eu vou agir como se eu fosse dono dessa empresa. Eu não tenho estrutura política por trás. Então, a gestão não troca a cada tanto tempo. Hoje, a minha estrutura política interna, ela é estritamente obrigatória. Eu cumpro uma obrigação. Legal, porque eu sou uma associação. Mas a partir do momento que eu me transformar numa SAF, ou seja, uma sociedade anônima de futebol, eu tenho um dono. E quando eu tenho um dono, ele vai determinar quem são essas pessoas. E até que ele não venda, eu vou ter a mesma modelo de gestão. E o aprendizado que a gente tira da tua fala, olhando com o óculos do empresário, tu nasceste no meio do futebol, cresceu nele, fez cursos pelo mundo inteiro, super capacitada, mas quando tu volta para tua terra natal, que é o teu ambiente, ainda assim, tu tem a humildade de entender que tu precisa de conselheiros, que tu precisa ouvir terceiras pessoas com outras expertises para que as tuas decisões sejam mais fundamentadas, né? Isso é humildade, conselho de administração. Né? É um conselho de administração, sem dúvida. A gente precisa de pessoas, a gente precisa beber de outras fontes. Isso. Hoje em dia o empresário não tem mais como tomar decisões importantes sem ouvir outros segmentos, sem ouvir a tecnologia, sem ouvir o jurídico, sem ouvir o psicólogo, né? Exato, perfeito. É plenamente impossível, assim, que essa decisão seja a melhor, quando se faz olhando para o seu umbigo, olhando para o seu mundinho, né? Então, é muito bacana saber que a gente consegue, que o futebol vai muito além das 4 linhas, né? Mas eu trago isso muito da minha vivência com o Alex. Muito. Isso que eu faço de ter um conselho gestor é replicar o que eu fazia na carreira do meu irmão. É isso aí. Porque eu não era especialista em nada. Eu não sou especialista em direito esportivo. Não posso eu querer tomar uma decisão baseada em direito desportivo, porque eu não sou especialista. Claro. Mas eu preciso saber quem é o melhor. Eu não posso tomar uma decisão de qual é a melhor agência de comunicação e como eu vou comunicar, criar o branding dele. Eu tenho que ter alguém que saiba fazer isso, mas eu preciso entender o mínimo possível para saber quem é o melhor para ele. Para poder opinar, inclusive, isso. né? E quando eu crio o conselho gestor, é a mesma coisa.
Eu preciso ter uma pessoa do mercado financeiro para olhar para o meu fluxo de caixa e dizer assim, se tu fizer assim, tu vai ter um benefício assim. Que era uma coisa que eu não sou a experta da área, mas eu tenho que trazer alguém que é esperto. Ele não vai olhar para a parte jurídica, ele vai olhar só para os números. E ele vai ser o meu anjo da guarda de dizer assim, eu acho que tu tem que fazer assim. Acho que tu tem que trazer esse fluxo. Eu acho que tu tem que acessar esse recurso dessa forma. Então, quando eu crio o conselho gestor, eu replico o que eu fazia na gestão do meu irmão. Que é, eu sou uma gestora generalista. Eu sei um pouco de tudo, mas não sou especialista em nada. E eu adoro esse título. Não tenho problema nenhum com isso. Porque eu tenho que saber um pouco de tudo. Mas eu não vou sentar, por exemplo, fazer um curso de direito hoje. Talvez, daqui uns anos, talvez. Mas eu não vá fazer. Mas eu preciso saber quem sabe. Perfeito. E trazer ele pra perto de mim. Que foi uma decisão recente que eu tomei, inclusive. E já compartilhando um outro desafio. Eu, por ser esse centro operacional e estratégico, eu tenho essas duas áreas. Operacional e estratégico. Então, eu não consigo criar estratégia e executar. Porque é que nem cruzar, cabecear e defender. Não dá. Recentemente, estamos falando de futebol, né? A gente construiu o elenco da divisão de acesso. Eu fiz a minha contratação. Eu trouxe hoje uma pessoa que ela vai ser meu braço direito na operação. Anos de experiência no futebol, sabe tudo de bastidor, sabe tudo de gestão, foi ex-atleta, tem um currículo gigante no futebol gaúcho e nacional. E ele disse, como eu, olhou para o projeto e disse, tem potencial, eu quero estar aí. E aí, por ter essa experiência toda, eu trouxe ele para mim. E por quê? Porque eu sei que eu não vou conseguir, talvez sozinha, abraçar todas as áreas com excelência. Eu talvez conseguiria abraçar todas as áreas, mas não com a qualidade e atenção que merece. Então, trazer as pessoas que precisam estar perto para que eu possa delegar a elas e elas possam entregar o seu melhor baseado no que elas têm. Então, eu acho que de uma certa forma essa questão de ter a humildade, de entender que eu posso fazer essa gestão, mas não necessariamente ela tem que ser centrada em mim. Ela pode ser comandada por mim, mas não precisa ser centrada em mim. E aí, eu acho que tu tira melhores resultados. Perfeito. Bom, a gente já está quase estourando o nosso horário, mas eu preciso fazer uma pergunta. Ellen, tu é uma empresária de extremo sucesso. Tu conquistou teu espaço por méritos próprios e a gente sabe que o mundo dos negócios, muitas vezes, ele é um tanto machista. E tu conseguiu sucesso, talvez, no ramo mais machista que existe, que é o futebol. Né? E um ramo que envolve milhões e milhões de dólares, né? Claro. Então é um campo bem competitivo. Nesse sentido, como é que foi essa tua experiência, né? As tuas grandes dificuldades que tu teve que passar? E vamos lá, se tu puder dar alguma orientação, algum recado também do que as pessoas têm que fazer para ter sucesso. Vamos lá, falando primeiro sobre ser mulher, né? Eu acho que talvez, se eu tivesse noção do desafio, talvez eu tivesse tremido na base antes. O problema é que eu entrei no processo sem saber o tamanho do desafio, que era ser mulher no futebol. Pra mim era uma coisa, eu tava trabalhando com o meu irmão e quando eu vi eu tava lá, e aí, né? Como é que dizem? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Fui lá e fiz. É exatamente isso. E hoje, por exemplo, na Apafute, eu sou a única mulher do projeto. Tirando a psicóloga e a nutricionista, que são, né, do corpo executivo ali da performance, não tem mais... É comandar 50 homens. São 28 atletas e mais 20 e tantos profissionais da área de staff e coordenação. São todos... Eles, inclusive, já começam a me chamar de tia Ellen. É que nem a tia Leila. Dizer, né? É a tia Leila de Caxias. É a tia Leila de Caxias. Então, assim, o fato de ser mulher... No início, me incomodou. Não é que me incomodou. Eu talvez não sabia que eu podia acessar lugares que eu podia acessar. Só que ter o resguardo, ter o sobrenome, ter a chancela, ter o backdrop do meu irmão, me ajudou muito. Te deu autoridade. Me dá autoridade. Então, me faz sentar nas mesas. Só que eu só consigo voltar para a mesa se eu tiver algo para contribuir. Porque, do contrário, eu não tenho. Eu costumo dizer que a minha maior força também é a minha maior fraqueza. Porque eu consigo... Por ser mulher, e aqui vamos ser muito sinceros, por ser mulher nesse ambiente, eu consigo todas as reuniões que eu quiser.
Eu posso mandar a mensagem que for e eu consigo a reunião que eu quiser. Mas eu só sustento um negócio. Se tu tiver conteúdo. Do contrário, não consigo. Então a minha maior força também é a minha maior fraqueza. Hoje eu tô entre as 5% agentes mulheres do mundo. São 7 mil e alguma coisa agentes, são 350 mulheres nesse meio. Então, de uma certa forma, eu não tenho tantas companheiras, né, no dia a dia, mas ao mesmo tempo eles querem escutar o que eu tenho para falar, porque eles têm curiosidade para ouvir. Então, de uma certa forma, eu aprendi a surfar essa onda. Eu usei o nome do meu irmão para entrar no mercado, e quando eu percebi que só o nome dele não ia me ajudar, eu busquei a credencial. Isso. A credencial, a licença, o argumento, o projeto, porque do contrário eu não ia ter espaço para me colocar. Eu não tive... confesso que eu acabei criando um personagem, já falei em outros momentos sobre isso. Eu criei um certo personagem, uma certa armadura. E não é um personagem do sentido de fazer algo que não sou eu. Não, eu criei certos comportamentos no dia a dia que me blindam. Porque, do contrário, a gente literalmente é atropelado. Então, tu tem que falar no mesmo tom de voz, tu tem que se posicionar. Eu vou dar até uma curiosidade pra vocês. Que isso, de uma certa forma, até influencia na parte pessoal, né? Mas, assim, eu vou numa reunião... se alguém quiser abrir a porta pra mim, eu abro a minha porta. Tô falando de negócio, de trabalho. Eu vou no estádio. Ninguém precisa abrir a porta pra mim. Eu abro a minha porta. Eu sou um deles. Eu ajo como eles. Então, isso me dá, de uma certa forma, um posicionamento. Mas eu acabei levando isso um pouco também pro pessoal. Então, de uma certa forma, eu resolvo tudo. Eu dou um jeito em tudo. Então, tu tem que, às vezes, cuidar quando tu é a profissional e quando tu é a pessoal. Mas, sobre dar conselhos, essa frase que tu usou, eu acho que faz muito sentido. Não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez. Eu acho que muitas vezes a gente não tem que muito se basear com o que já fizeram, com o que os outros fizeram. Se eu fosse olhar quantas mulheres tinham na época que eu comecei, talvez eu ia dizer, ixi, não vai dar certo. Se não tem ninguém lá, é porque não funciona. Só que eu não tinha essa referência. Na minha ideia, eu tinha um projeto na mão que eu queria executar. Então, hoje me dá muito orgulho ser uma das poucas mulheres no cenário. Eu tenho várias referências, a própria Leila, tem a... Como é o nome dela? Do Chelsea. A Marina, que foi uma das grandes gestoras do Chelsea durante anos. Também já tive a oportunidade de conhecer ela em Londres. Uma gigante. A gente tem a Rafaela Pimenta, que é uma das maiores agentes do mundo também, mulheres, brasileira. Ah, brasileira também. Brasileira também. Então eu tenho algumas referências, mas na época que eu comecei, eu não tinha tantas referências. E se eu tivesse olhado para as referências, talvez eu não tinha avançado. Mas a gente cria algumas habilidades, alguns comportamentos, algumas formas de agir que nos posicionam e criam credibilidade. E aí, depois, isso só na página 1, né? Na página 2 se o projeto da Pafut não funcionar, não adianta nada eu ter todo esse know-how, comportamento, ter vivido tudo que eu vivi, porque no final também é sobre resultado prático, sempre, né? Sempre. Prático. Diga-se passagem. Só para deixar bem claro aqui que se tu tem as tuas referências, tu é para muitas pessoas uma referência. É verdade. E a partir de hoje, certamente tu vai ganhar outras tantas mulheres que vão te ter como referência, porque de fato o futebol é um meio inóspito para nós, né? Para torcedores não, mas para quem tá no mundo dos negócios, sentando na mesa para tentar negociar um jogador, para se posicionar, para tentar colocar a sua ideia à frente dos outros, não tenho a menor dúvida que é um baita de um desafio. E tu tá construindo a tua carreira fixada em estudo, em propósito, em valores muito fortes. E é por isso que tu tá aqui e vai muito longe ainda. Amém, amém. Essa é a ideia. E no final do dia, assim, eu realmente, por exemplo, usando a Pafut, tá? Eu desço do carro e eu entro na sala, eu não me vejo como, eu sou a única mulher aqui. É como se eu fosse um deles. Então, se tu se coloca nessa posição de eu sou a única mulher aqui, eu acho que tu restringe muito do teu potencial. Eu falo no mesmo nível que eles. Até foi engraçado ontem. Agora começou, né? O projeto tá em execução. Eu fui lá e montei o vestiário com os meninos, né? A casa-mata, organizei tudo. Começou, os atletas começaram a chegar. Eu cheguei um dia e tava entrando no vestiário. E aí eu já não posso mais entrar, tem que ir devagar. Ou seja,
tu se sente parte, é como se aquilo fosse algo natural. E eu acho que esse foi o grande trunfo, é entender que eu não era um corpo estranho ali naquele ambiente. Eu me construí meu pai é muito responsável disso, ele me botou como, vai no jogo junto comigo, joga futebol também. Ou seja, eu em nenhum momento me sentia... deslocada por ser mulher. Então, eu acho que hoje, nenhum momento foi um empecilho. Hoje, eu acho que é a minha grande força. Porque acaba tendo um certo destaque por ser mulher. E só que se eu não usar isso a meu favor, não adianta de nada. Olha, Ellen, Keila, eu vou dizer para vocês que eu acho que foi o episódio mais interessante que a gente gravou. Sinceramente, olha, muito bom mesmo. Uma conversa excelente. Acho que com vários insights, né? Porque realmente o futebol não é só um esporte, é um baita do negócio. É um negócio gigantesco, mundial, né? E traz realmente bons ensinamentos de gestão, de resiliência, né, de persistência, enfim. Então eu vou pedir para vocês um recadinho final, bem rapidinho. Por favor, compartilhem as redes sociais de vocês, como é que as pessoas podem seguir vocês, enfim, para conhecer mais o trabalho teu, né, Ellen? Perfeito. Keila, por favor. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, a gente falou em liderança, a gente falou em gestão, a gente falou em sucessão, a gente falou de governança, mas no fim do dia, os negócios não são feitos de uma só pessoa, por mais talentosa que ela seja, né? Foi o grande aprendizado aqui dessa conversa. Tu tem toda a capacidade para fazer a gestão do teu negócio, mas as pessoas sempre estão ali, a gente precisa cada vez mais delas, né? E independente de IA, de robôs, do que surja por aí, de mentes pensantes, de pessoas engajadas com os mesmos objetivos, com ideias, criatividade e responsabilidade. Então, vai muito além, sim, das 4 linhas. E para quem quiser saber mais e fazer mais paralelos sobre o futebol e o mundo dos negócios, eu recentemente li um livro que a Ellen também comprou, que é do Thiago Brunet, que fala bastante sobre isso e conecta Deus a tudo isso também. É bacana. Como é o nome do livro? O Jogo da Vida. Legal. O Jogo da Vida, Thiago Brunet. É muito bom. Obrigada, foi um prazer. Nem preciso dizer em relação a ti. Eu que agradeço. Olha, se eu fosse dar um recado final, eu acho que o grande aprendizado... Eu falo muito para os meus atletas nas mentorias que nem sempre estar num grande clube significa que tu vai ter o espaço ideal para te desenvolver, né? E apesar de eu ter rodado o mundo esses últimos 5 anos, Copa do Mundo, meu irmão, jogador de seleção, Manchester United, e ter rodado o mundo, ter feito curso no Real Madrid, talvez a maior escola, o maior aprendizado que eu tô tendo é num clube pequeno da minha cidade. Que é o melhor lugar que eu tenho para me desenvolver. Então eu falo isso muito pros atletas. Nem sempre tu tá no Corinthians, no Grêmio, no Inter, no Palmeiras. Significa que o menino com 12, 13 anos, significa que tu vai ter o melhor espaço para ser o melhor atleta. Às vezes estar na Pafute é o melhor lugar porque tu vai ter tempo, tu vai poder errar, tu vai poder acertar. Tu não tá manobrando um transatlântico, tu tá manobrando um jet ski. Ou seja, não deu certo, voltei. Volto. Isso. Então, acho que a maior, talvez, mensagem que eu possa deixar hoje para vocês é isso. Apesar de eu ter rodado o mundo, hoje a minha escolha é estar aqui, vivendo, testando tudo que eu vivi no mundo, num lugar da onde eu saí. Então, nem sempre o sucesso tá no fora. Às vezes está em voltar pra gente e realmente se testar nesse ambiente. Então, para mim tá sendo uma experiência incrível. Convido todo mundo a acompanhar. Pafute joga a divisão de acesso agora, de agosto, começa 2 de agosto, vai até, se Deus quiser, até o final de outubro. A gente tem uma projeção bem conservadora, porque a gente é um projeto novo, step by step. A ideia é crescer aos poucos. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. O futebol é uma caixinha de surpresas. E só o que a gente não pode é entregar uma apresentação. Todo o resto dali pra cima, a gente tá aberto para isso. Então, convidar todo mundo a acompanhar. O meu arroba
@Ellen_Telles, se alguém quiser acompanhar lá. Falo de gestão, de mentoria de atleta. Ellen com 2 L's e Telles com 2 L's. Telles com 2 L's. Isso. E, enfim, foi um prazer falar com vocês. Eu ficaria horas aqui. Nós também. Teria muita coisa para falar. Eu amo falar do que eu trabalho, porque é algo que eu amo fazer. Então, foi um prazer e sempre que quiserem me convidar, eu adoro falar. Tá combinado. Vamos fazer uma edição... Edição 2. Isso aí. Sim, até porque vai ter um seminário de futebol esse ano em Caxias, então a gente vai ali. ter uma Informações? Informações. Não temos ainda estrutura preparada, montada, porque estamos nesse caos da divisão de acesso. Mas, enfim, 10 de novembro, no UX Teatro, vai ter o Fórum UX de Futebol. Que era o antigo simpósio de futebol da Serra Gaúcha, que vai se tornar, com o abraço da universidade agora, Fórum UX de Futebol, e vai trazer vários painéis focados em todas essas áreas para a gente debater onde estamos e para onde vamos no futebol, usando a Pafute de plano de fundo. Maravilha, ficam todos convidados a prestigiar o fórum. E vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Por favor, nos sigam nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, no Instagram. Enfim, vai lá, curte, compartilha, se inscreve, ajuda, que não tem problema nenhum. A gente agradece bastante isso. Agradeço. Então, a todos, muito obrigado e até o próximo episódio.